Olá, pessoa mágica, tudo bom? Eu sou a Edvan Feu, esse é o meu canal, bem-vindo. A gente tem aqui 3 vídeos por semana, pelo menos, às vezes mais. E se você gostar, espero que você possa deixar o seu joinha, se inscrever no canal, tocar a sinetinha, fazer todas aquelas coisas que o pessoal manda você fazer. Se você não gostar, não precisa, tá bom? Fica à vontade. Enfim, hoje eu quero fazer mais um caldeirão, só que esse caldeirão é especial, porque eu vou responder uma pergunta só. Essa pergunta eu acho que foi da Lilian, tá? Eu não tenho certeza, que eu não tô com o arquivo aberto, mas eu deixei para responder depois porque eu sabia que ia demorar um pouquinho mais para responder a pergunta dela. Ela falou assim: Ed, conte alguns casos sobrenaturais que você já tenha vivido. Você viveu algum? Você conta? Gente, como uma bruxa, é claro que eu vivi vários casos sobrenaturais. Alguns não necessariamente ligados ao fato de eu ser uma bruxa, outros sim, né? Então, eu queria compartilhar alguns desses fatos sobrenaturais, desses encontros, né, sobrenaturais com você. Então, vamos lá. A primeira história que eu vou contar foi uma história é, de um dos fantasmas, né, que eu encontrei no Clube Med. Para quem não sabe, eu trabalhei por algum tempo no Clube Mediterrâneo Rio das Pedras, que foi um período de enorme aprendizado para mim. Foi muito bom, tenho muita vontade de voltar lá. Mas era um lugar extremamente assombrado, tá? Era um lugar muito assombrado, continua sendo, acredito eu. E eu tinha uma amiga lá, né? Eu não tinha muitos amigos, não. Eu tinha uma amiga que era do PS. Tá? Lá eram 3 categorias, basicamente, né? 4, né? Tinha os chefes de village, que eram os nossos chefes, o chefe de village, que era o Denis, que era um francês, que era o chefe de todos os chefes, e nós tínhamos os GOs, que éramos nós, que são gentis organizadores, os GMs, que eram os hóspedes, que são gentis membros, e tinha o PS, que era o pessoal de serviço. O pessoal de serviço vivia numa espécie de condomíniozinho, uns prédiozinhos que tinha mais afastado, não dava para ver onde eles ficavam, mas basicamente eles moravam por ali, mas a gente não sabia para onde eles iam, porque não era bem dentro do clube. E os GOs, que éramos nós, né, trabalhávamos diretamente com os hóspedes, eu trabalhava diretamente com as crianças, a gente morava no clube, né, a gente morava nos quartos normais, né, como se fôssemos hóspedes, nós tínhamos todas as regalias que todos os hóspedes tinham, a diferença é que a gente trabalhava, a gente tinha que trabalhar lá bastante até, mas era um trabalho super gratificante, né, eu gostei muito, e eu só não segui carreira lá porque eu sabia que o meu chamado era outro, né, e ali não tinha condição de eu escrever, eu não conseguia escrever nada ali, eu consegui mal ler, porque você ficava muito cansado, né, você se ocupava o tempo inteiro, criança, então é aquilo, né, criança puxa muita energia, então realmente eu não tinha a menor condição de conseguir conciliar o clube com o que eu queria fazer, que era contar histórias. Mas enfim, estando lá, a gente tinha. Eu fiz amizade com essa menina que era a Cris, que era uma PS super falante, super simpática, um amorzinho, e a gente conversava muito, né? Ela fazia faxina ali do Clube Med, né? Do mini clube, desculpa, que era onde geralmente a gente ficava. E essas faxinas todas ocorriam de madrugada, né? De noite e de madrugada, para que os hóspedes não vissem. Né? Então, elas estavam sempre trabalhando de noite, né? Era o turno delas. E ela era médium, ela via coisas, ela tinha evidência. E um dia ela adorava ouvir as histórias dela, né? Ela contava várias histórias de fantasmas ou não. E a gente tinha também uma espécie de. Não era bem. Era uma instrução que a gente tinha de ir no nightclub, que era uma espécie de boate. Eu não sei se ela existe ainda, tá? Porque eu não sei como tá o clube hoje. Que era uma boate, né? Que ficava lá no clube, onde as pessoas ficavam, especialmente os mais jovens, até meia-noite, 1 hora da manhã, 2 no máximo, né? Pelo menos eu não ficava até muito além disso, né? E dali a gente tinha que ficar para fazer uma sala, né? Para preencher, senão os hóspedes nem sempre iam, porque como era muito de família, né? As famílias já iam dormir depois do show e não iam. Então eles queriam que a Night Club ficasse mais animado para atrair os jovens, né? Que estivessem ali. Então para não ficar caidaço, a gente ia lá para poder dançar também um pouquinho, curtir e tudo mais. Aí beleza. Aí eu ia, né, pro nightclub e voltava, né? Mas eu não ficava muito. Eu voltava era 11 horas, 10h30. Eu ficava
tal, fazia uma salinha, deixava que me vissem e ó, ficava pula. E aí eu ia andando pela pontezinha e ia para o miniclube de noite. Né? O miniclube, ele tem a piscina das crianças, que era menor, a piscina dos adolescentes, que era maior, e tinha três grandes, como é que eu posso dizer que eles são? Imagine umas orcas gigantes, sabe? Mas muito bem construídas, porque eram grandes salões onde tinham as atividades internas com as crianças, porque às vezes chovia, então às vezes estava frio, então não dá pra você ficar lá fora o tempo inteiro. Então às vezes você tinha que ficar lá dentro, desenhando, brincando, fazendo algumas brincadeiras, né, internas. Então era uma área grande, como se fosse um grande jardim de infância, né? Então você tinha a área das crianças bem pequenas, que era até os 6, eu acho, até os 4, não lembro. Aí tinha a área dos piratas, que eu cheguei a trabalhar bastante, que era a área das crianças de 7, e tinha a área das crianças maiores, que era de 12 em diante. Uma coisa assim, eu não lembro agora dos números, mas eram 3, né? 3 grandes salões cobertos, né? E o nosso escritório, que era o escritório da Uria, que era a nossa chefe da África do Sul, muito bonita, uns olhos azuis enormes, e ela ficava ali, às vezes, supervisionando todo mundo, preenchendo papelada, né? E ali era onde essa minha amiga do PS, né, estava para conversar, né? Que ela largava o trabalho lá e ia conversar comigo, né? Aí vou eu toda feliz, né, tal, sento, né? E eu sentei assim, eu sentei no banquinho de madeira que ficava ali no escritório. Ela sentou do meu lado e ela contando a história. Nisso, a amiga dela estava ali varrendo, você estava ouvindo ali o barulho de vassoura, assim, ela arrumando as coisas lá dentro, né? Que era uma ursinha assim, mais cheinha, com rabinho de cavalo, lourinha, e ela morria de medo dessas coisas, né? E aí ela tava na parte de dentro e a Cris conversando comigo. E nisso, eu tô aqui parada, né, toda atenção, assim. Aí eu olho, assim, pra trás da Cris e, gente, era uma questão muito curta, era uma coisa, assim, tipo, menos 1 metro, tá? Era muito curtinho, assim. A porta aberta do escritório tinha uma sombra. Essa sombra estava se movendo, né? Uma pessoa, e a sombra, você via a sombra no chão, né? Como se fosse na minha frente, né? Eu tô sentada aqui, a Cris tá na minha frente aqui, né? E mais à frente, tô vendo aquela sombra no chão, porque ela estava acesa. E aí, né, eu tô ouvindo ela, sabe? E em determinado momento eu começo a parar assim, peraí. Essa sombra, a fulana, eu esqueci o nome dela, gente, eu esqueci o nome dela. A fulana, a moça aqui de dentro, né? Tá muito tempo limpando essa mesma parte. O que será que ela tá limpando ali? Não tem tanta coisa para limpar ali. E eu tô vendo ela se mexendo, aquela sombra se mexendo, mas aí eu comecei a tentar identificar que movimento ela estava fazendo, porque eu tava ouvindo a vassoura, mas eu não via a vassoura na sombra. E eu comecei a perceber que aquela sombra não era. Ela era meio baixinha e meio gordinha. A sombra era alta e magra. Ela tinha um rabo de cavalo, a sombra parecia ter um cabelo de homem, um cabelo batido. Né? Aí eu comecei a olhar assim, eu falei, engraçado, né? Na minha cabeça, ilusão de ótica, né? Que a sombra muda. E a Cris, né, falando as histórias dela, toda hora olhar pra sombra, né? Gente, isso durou, na boa, uns 20 minutos. Aí daqui a pouco eu continuo olhando pra sombra, a garota me aparece na janela, abre a janela e ela tá barrendo do meu lado. Imagina a minha cara, aí olha assim, olho pra ela, olho pra sombra, olho pra Cris, que continua falando, olho pra ela, olho pra sombra, eu começo a ficar gelada. Aí, aquela vontade de levantar e ver quem era o dono dessa sombra. E cadê a coragem que eu não tinha? E aí eu comecei, Cris, e a Cris falando. Cris, olha aquilo. E a Cris falando. Cris, cala a boca, pelo amor de Deus, e olha para aquilo. Aí ela foi e virou. Ah, não, isso aí acontece o tempo todo. Isso daí é o pessoal aí que também tá fazendo os trabalhos aqui. Continuou conversando pra ela, era super normal. E eu assim, ai, Jesus. E aí? E aí que eu não podia ir embora? Porque agora, pra ir embora, tinha que ir com ela. Ali sozinha é ruim de eu sair, não ia mesmo. E aí eu fiquei assim, ai meu Deus, nessa hora eu não lembro de nenhuma oração, que na hora dá um pânico, na hora você não lembra de nada. Aí eu falei, ai, o que eu vou fazer agora, meu Deus, aquela sombra. E a sombra continuou, gente, continuou ali mais uns 15, 20 minutos, assim, na boa, foram uns 40 minutos vendo aquela sombra se mexendo, e a moça aqui do meu lado, não tinha mais ninguém pra estar ali, e teve uma hora que eu não lembro nem como terminou, né? Que aí teve uma hora que acho que a sombra entrou sozinha, terminou. Aí ela terminou, saiu e aí nós saímos juntas, né? Mas, gente, essa foi só uma das histórias do clube. Eu tenho um rosário de fantasma do Clube Med. Assim, mas foi uma coisa que me deixou muito espantada,
porque era algo que você estava vendo. E assim, o nosso cérebro, ele tende a tentar te consolar, digamos assim, tentar não te chocar. Então, se você viu alguma coisa que não foi filmada, que você não conseguiu registrar, em dado momento você começa a questionar aquilo, você começa a achar uma explicação lógica, você começa a dizer, não, isso daí não, isso é outra coisa, não é nada não. Só que quando o troço dura 40 minutos e outra pessoa viu, e assim, não tem como ter sido uma ilusão de ótica. Não tem, gente. Não tinha outra pessoa ali, né? E aí, assim, na hora de ir embora, que assim, eu consegui passar ali pela frente, não tinha nada, não tinha nada. Então, assim, é muito louco, tá? E tem várias histórias ali, né, do clube. Numa outra feita, eu fiquei também sentada nesse mesmo banquinho ali, conversando com a Cris, e ela tinha falado, não, a partir de meia-noite começa a cair tudo por aqui. Aí eu falei, ah, não, é mentira. Isso era bem no começo. Ah, não, fala sério, né? Não, não, pode apostar. Olha o relógio, vai dar meia-noite. E aí a gente ficou de 10h30 até conversando, né, e tal. Aí daqui a pouco começou a cair alguma coisa nos clubes, né, em volta. Ela falou, ali é onde cai mais, onde você trabalha. Aí começava a cair coisa. Cabelém! Cabelém! Aí, olha a hora, meia-noite, em ponto. Aí eu começava a olhar, gente, enquanto a gente esteve ali, depois de meia-noite, caiu coisa dentro daqueles dois clubes. O detalhe é, a última pessoa que fechou o clube fui eu. Eu guardei todos os brinquedos que ficavam naquelas caçambinhas de criança, sabe? Eu guardei tudo dentro dos armários, que ficavam fechados, não eram armários abertos. Não ficava nada no chão, só ficavam umas mesinhas. E caindo, quando você via que tava caindo, cabem, cabem, cabem. Aí eu falei, gente, o que que é isso? E você via tudo escuro lá. E eu falei, meu Deus do céu, o que que tá caindo lá? Não tem nada para cair lá. Aí no dia seguinte, né, eu era a primeira a chegar também, né, nessa época desse turno, eu tava assim, eu fui a primeira a chegar, eu já tava pronta para encontrar tudo no chão. Não tinha uma agulha fora do lugar. Mas enquanto eu estive ali, depois de meia-noite, caiu coisas direto nos dois. Ainda fui perguntar para outra menina do outro clube se tinha alguma coisa fora do lugar. Não, nada. Tudo ok. Então eram coisas que aconteciam no Clube Médio. Mas eu volto para contar mais histórias de experiências, encontros sobrenaturais, dentro da magia, fora da magia, mas encontros, né, sobrenaturais que me chocaram e me fizeram até, me instigaram a pesquisar cada vez mais. Se você gostou desse tema, me avisa. E se você tem uma história, por favor, compartilhe comigo, eu adoro ouvir história. Eu vou deixar aqui na descrição o meu e-mail, se você quiser mandar a história para mim, tá? Mas se você quiser compartilhar também nos comentários, não tem problema nenhum. Eu tô doida por essas histórias, gente, pode mandar, tá bom? Então eu fico por aqui, esse foi o nosso caldeirão especial, minha história de fantasma no Clube Med. E o Renato até falou, se eu fosse um fantasma, eu também ia querer assombrar o Clube Med. São fantasmas de bom gosto, né? Um super beijo, um bater de asas e até a próxima.